Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. A harpa mágica. Em um venerado mosteiro, conservava-se uma harpa mágica, da qual, segundo os antigos oráculos, brotaria uma melodia maravilhosa, no dia em que fosse dedilhada por um artista capaz de tocá-la devidamente. Atraídos pelo oráculo e com a esperança de se tornarem famosos, muitos iam ao santuário, garantiam que eram grandes arpistas e pediam que os deixassem tentar tocar a harpa mágica. Mas todos fracassavam. Do instrumento só saía desagradáveis ruídos. Tanto os monges que viviam no mosteiro, como todo o povo do lugar, já haviam perdido as esperanças de que pudesse aparecer alguém capaz de tocar aquele instrumento misterioso, quando um dia apresentou-se ali um humilde homem. Era um desconhecido e ninguém imaginava que chegaria a realizar aquilo em que tantos músicos célebres haviam fracassado. Quando o homem começou a dedilhar o instrumento com delicadeza, como se estivesse acariciando as cordas com os dedos, tinha-se a sensação de que a harpa e a arpista se fundiam em um único ser. Durante bastante tempo, que a todos pareceu um segundo, ouviram uma melodia com a qual sequer poderiam ter sonhado. Por fim, o homem acabou de tocar e devolveu com grande reverência a harpa aos monges. Maravilhados, eles perguntaram-lhe como conseguira tocar aquela música com um instrumento do qual os mais famosos músicos não haviam sido capazes de tirar sequer uma nota afinada. Então o homem respondeu com grande humildade: todos os que me precederam na tentativa chegaram com o propósito de usar a harpa para se envaidecer. Eu apenas me submeti inteiramente a ela e emprestei-lhe meus dedos para que não fosse eu a impor-lhe minha música, mas que ela pudesse cantar tudo o que ela dentro de si tinha. Então a madeira da harpa, que havia sido uma árvore centenária, vibrou para cantar o ritmo do sol e da lua, os resplendores da aurora e do ocaso, a força do vento, o rumor da chuva, o silêncio das nevadas, o calor do verão e o frio do inverno, a ilusão de tantas primaveras e a tristeza do outono. Em suma, a história da própria natureza. É um instrumento maravilhoso que não pode ser tocado por aqueles que estão cheios de si mesmos. É preciso esvaziar-se diante dele, para deixar que ele mesmo toque a sua melodia. Ai, que lindo! Então, a harpa mágica para mim, gente, que fui professora há mais de 32 anos, a harpa mágica para mim é o aluno, sabe? Por muito tempo na sala de aula, eu olhava aquelas figurinhas que já vinham repetidas vezes na mesma série, ou aprontando as suas peripécias sempre na escola, já conhecido porque vivia na direção, porque os pais eram chamados constantemente na escola. E aí eu via em cada serzinho sentado naquelas cadeiras uma harpa mágica. Não era qualquer um que poderia tocar, porque primeiro a gente ia ter que tocar no coração daquelas criaturinhas, para depois desenvolver nelas as suas habilidades, as suas competências, os seus dons, porque a criança vem com dom, a criança vem com uma série de coisas dentro dela, querendo explodir, querendo aparecer. E aí, infelizmente, encontra alguns professores que, ao invés de deixar aflorar aquilo, inibe, corta, poda. E querendo ou não, nós somos seres que a gente não consegue ficar trancado. A gente não consegue se limitar, porque Deus não criou a gente para ser limitado. Deus criou a gente com a mesma capacidade que Ele. Nós somos filhos do Criador. Nós somos coparticipantes na criação. Então Deus quer que a gente amplie, que a gente cresça, que a gente se desenvolva. E quando você
poda alguém, quando você não deixa aquilo aflorar, tem duas opções. Ou a pessoa se entristece e se fecha no seu casulo, ou a pessoa se revolta e mostra força, resistência. Essas duas opções são péssimas. E querendo ou não, mata o cara por dentro. Então eu pegava às vezes alunos mortos-vivos, sabe? O que é isso? A pessoa não acreditava em si. A pessoa acreditava que tumultuando o espaço, ela chamaria atenção. Olha, tô aqui, eu quero ajuda. E todos os caminhos que a criança toma quando ela se sente reprimida são os piores. Todas as escolhas que elas fizerem. Porque tem um negócio chamado imaturidade, que piora a situação. Então, cabe ao professor, sim, abrir aquela caixinha musical e deixar tocar a música que aquele serzinho tem para te mostrar. Eu não estou dizendo aqui que eu defendo o construtivismo, que é uma base teórica, pedagógica, que funciona. Ele, por si só, não funciona. Mas o construtivismo misturado com o tradicional e gerando a pedagogia vivencionista é perfeito. E eu trabalhei com essa pedagogia, eu posso falar. Eu não fui a melhor professora do mundo, eu não tive os melhores alunos do mundo, minha sala não era perfeita, a escola muito menos, mas eu criava um mundo à parte com os meus alunos. A gente podia não ser melhor que ninguém, mas a gente também não era igual. E era como se fosse um time, um grupo, uma equipe. Aquela fala dos mosqueteiros, um por todos e todos por um. Vocês conhecem isso? Na minha sala era desse jeito. Quando um aluno com dificuldade de leitura, de escrita, ia lá na frente e ensaiava a sua leitura, lendo desenhos, gravuras, para depois ir para as letras, sílaba, palavra, frases, textos. Esse processo parece ser tão simples, mas para quem tem dificuldade é tremendo caminho gigantesco que ele tem que percorrer. E quando um ia lá na lousa, lá na frente, para fazer uma leitura aos alunos, ficava todos quietinhos, esperando o amigo dar o primeiro passo, para que eles pudessem, como se fosse um time a ganhar, vibrar pelo amigo, gritando a sua vitória. Torciam pelos seus amigos, uns aos outros, porque eram todos harpas mágicas, todos eles tinham alguma coisa, e é muito difícil falar sem se emocionar. O nariz denuncia, fica vermelho e aí o olho enche de água, não tem como, né? Porque é tão ímpar essa sensação de você ver 30, 35, no começo 40 alunos numa sala de aula e sempre tem aqueles 10, 15 que estão para trás. E você não deixa nenhum para trás, porque você toca como ele espera ser tocado. Você dá aquilo que ele espera receber. E naturalmente ele vai te devolver. Ele vai te devolver não pelo toma lá da cá, mas naturalmente ele vai se desenvolver e vai te devolver aquilo que tanto você espera. O aluno aprendendo, o aluno se desenvolvendo e se tornando melhor. E mais do que isso, do que leitura escrita, saindo dali de verdade, como uma pessoa que tem capacidade de se transformar e transformar o lugar onde ela vive. Eu tive essa graça, eu vivi isso. E eu fui muito feliz de ter visto isso muitos e muitos anos, mais de 32 anos. Então, cabe ao professor saber usar a harpa mágica sim, porque todos eles são, mas a gente tem que saber tocar. Tem que saber tirar o melhor som de cada um. Eles dão, é só querer.